Bom dia, meus queridos, tudo bem? Eu sou Dosval, professor do Enlocos, e hoje é que estou aqui para dar continuidade à nossa atividade, né? De comentar os julgados publicados pelo STJ. Hoje, particularmente, a gente vai comentar sobre o julgado publicado no dia 7 de outubro, né? Onde a segunda sessão do STJ, ela negou reforma ao militar temporário que sofria de doença sem relação com o serviço. Trata-se de um julgamento, de uma ação que foi ingressada por um militar do Exército no Rio Grande do Sul, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. No juízo de primeiro grau, o referido militar pediu a reforma, alegando ter sido considerado incapaz para o exercício da atividade militar. Então a gente precisa saber. Inicialmente, o juiz de primeiro grau ele deferiu a ação, né? Julgou procedente a ação, concedeu o direito à reforma ao militar. A União recorreu para o TJ do Rio Grande do Sul, o TJ também confirmou. E ao entrar com recurso especial no STJ, a primeira sessão do STJ, a primeira turma do STJ, ela desproveu o recurso da União, né? Então a União opôs o embargo de divergência, né? Alegando que haviam julgados no próprio STJ, né, da segunda turma, que impediam esse tipo de reforma. E os julgados foram justamente dois julgados de relatoria do ministro Mauro Campbell, em série de recurso especial, né? O primeiro é o recurso especial 1328-915 e o segundo era o 1420-113, né? Nesses julgados, o ministro Mauro Campbell salientava a necessidade de demonstração de causa e efeito com o serviço militar, né, para a possibilidade de concessão dessa reforma militar ao militar temporário. Por que eu vou falar sobre o militar temporário? É que, de acordo com o Estatuto Militar, na Lei 6.880, existem dois tipos de militares. Existe o militar de carreira, que é aquele militar que é concursar, entra por meio de concurso público, e existe também o militar temporário, né, que é aquele que é incorporado às forças militares por meio do serviço voluntário ou obrigatório. O serviço obrigatório, como todos sabemos, é aquele que todos os homens brasileiros maiores de 18 anos é obrigado a fazer, né? Que é a apresentação militar. O voluntário, por sua vez, é somente destinado a determinados cursos, né? A brasileiros que fazem determinados cursos, como na área de saúde, na área de medicina veterinária, na área de engenharia, etc. E alguns outros cursos. Então, assim, feito esse adendo, vamos voltar lá para a decisão do STJ. Então, na decisão do STJ, a segunda turma, ela realmente reconheceu a divergência, né? E ela reformou o julgado, a Corte Especial, né? Por quê? Porque a Corte Especial, ela, de fato, ela viu que havia esses nuances do caso concreto, que realmente eles atrairiam a aplicação desses precedentes. Não havia aí o distinguish. Então, assim, nesses dois julgados de relatoria do ministro Mauro Campbell, se destacou alguns dispositivos do próprio Estatuto Militar, como o artigo 108, inciso 6, né, que fala realmente da possibilidade de reforma do militar, né, por doença ou enfermidade que cause, só chutar aqui, por doença, por acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação com causa e efeito com o serviço militar, né? Diz que, não, de fato, é possível o reconhecimento da reforma, mesmo do temporário, né? No caso de incapacidade definitiva, né? Consequência de doença ou moléstia, enfermidade, mesmo que não tenha relação de causa e efeito, de causa eficiente com a atividade militar. Ocorre que no artigo 111, que vai disciplinar essas causas de incapacidade, ele vai dizer no parágrafo primeiro que o militar temporário, na hipótese específica do inciso 6 do artigo 108, né, ele só vai poder fazer jus à reforma se ele for considerado impossibilitado total e permanentemente para qualquer atividade laboral, pública ou privada. Então, assim, ele acrescenta algumas exigências a mais, né? Então, assim, para que o direito à reforma por incapacidade do militar temporário ele seja reconhecido,
é necessário que a incapacidade seja total, permanente e para qualquer tipo de serviço, não somente para o serviço militar. No caso dos autos, mais uma vez voltando, né? O militar ele foi declarado incapaz pela Junta Médica porque ele sofreu episódio de epilepsia no quartel. E aí era esse tipo de doença era incompatível com a atividade militar e por isso ele teria sido dispensado. Como a epilepsia é uma doença congênita, né? Não é uma doença que se adquire, e também como ela não é uma doença que incapacita permanentemente para qualquer tipo de serviço, trata-se de uma incapacidade apenas para o serviço militar e algumas atividades específicas, vê-se que é possível que esse militar especificamente ele desempenhe outras atividades remuneradas, né? Então, assim, como não havia essa incapacidade permanente, total e para qualquer tipo de serviço, o STJ reconheceu a aplicação dos precedentes do próprio tribunal, né? Aplicou-os e afastou a possibilidade de reforma militar. Esse é o nosso comentário de hoje. Vamos lá seguir acompanhando as notícias do STJ, que são notícias interessantes, que depois vão integrar, né, a jurisprudência da corte, né, exatamente nos informativos, né. É isso, pessoal. Para mais notícias, continue acompanhando aqui o Inlocus, que a gente vai estar sempre prestando essa orientação, tentando esmiuçar o máximo possível os julgados. Tamo juntos e vamos em frente.